Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Nós ainda estamos passando por algumas medidas restritivas para reuniões sociais e, nesse sentido, nós devemos continuar orando ao nosso Deus e pedindo dele a sua misericórdia. Que Deus abrevie esses dias, que Deus abençoe o nosso país, abençoe as nossas autoridades, abençoe as nossas vidas. Continuemos a orar por tudo isso. No estudo de hoje, nós falaremos sobre o livro de Neemias. E o contexto do livro de Neemias, na sua Bíblia, ele é sobre o retorno de Israel do exílio babilônico e que já havia durado 70 anos. Apenas para que você se situe no contexto histórico, nos dias de Neemias, já se fazia aproximadamente 73 anos que Israel já havia voltado do exílio babilônico, mas ainda existiam graves problemas para serem solucionados. O livro de Neemias narra como este servo de Deus dirigiu a nação de Israel para enfrentar a miséria que o povo estava passando, para trazer segurança à cidade de Jerusalém com a reconstrução dos muros, lidar com a desigualdade social entre aqueles que eram o povo de Deus. E tudo isto ao mesmo tempo enfrentando adversários e inimigos ao redor deles. Tarefa nada fácil, impossível para um homem, mas possível com a bênção de Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedir a direção do Espírito Santo para que ele ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essa mensagem que a palavra de Deus nos traz. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento e oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Eu te peço, ó Deus, sobre a minha vida, a iluminação do teu Espírito Santo. Dirige o meu entendimento, Pai, a minha compreensão para a leitura e exposição desse texto e que nós possamos aplicar, Senhor, aos nossos corações. Eu te peço por todos aqueles que estão ouvindo essa palavra também. A qualquer momento, Pai, quando estiverem ouvindo, que o teu Espírito Santo visite os seus corações, dê o entendimento e a compreensão, Pai, e que essa palavra possa ser aplicada poderosamente às suas vidas. Nós nos lembramos da nossa nação, dos problemas que estamos passando, que a tua graça, Pai, alcance a nossa nação. Tem misericórdia de nós, Pai, tudo te pedimos com o perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Neemias, está no Velho Testamento, logo após o livro de Esdras. Neemias, capítulo 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então
ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. As notícias que Neemias recebe dos seus irmãos que haviam retornado a Jerusalém são péssimas. O povo estava vivendo em grande miséria, estava vivendo em grande desprezo, e a cidade ainda estava sem os muros e exposta aos seus inimigos. Naquela época, uma cidade sem muros e sem portas era uma cidade sem soberania. Nestas condições, a cidade e o povo estariam expostos aos seus inimigos e também expostos à vergonha e ao desprezo de todos os povos. Jerusalém, nessas condições, era apenas um aglomerado de pessoas vivendo à mercê dos seus inimigos, podendo ser atacada a qualquer momento, podendo inclusive voltar a ser escravizada. As notícias, elas entristeceram tanto a Neemias, que a sua primeira reação foi se assentar, chorar, jejuar e orar a Deus, o único que poderia mudar aquela situação. Veja que a sua oração, ela tem alguns elementos. O primeiro elemento da oração de Neemias foi adoração por quem Deus é. Ele diz assim: Deus grande e temível, mas misericordioso para aqueles que o amam. A oração dele passa por confissão de pecados, a semelhança da oração de Daniel, a semelhança da oração de Esdras. Essa era uma oração de confissão de pecados. A oração de Neemias também passa por uma intercessão a favor do povo. Ele pede, ele intercede pelo povo. E também a oração dele se termina com ele se colocando à disposição de Deus e pedindo que Deus o usasse nessa obra também. Lembrando que Neemias, naquela época, ele era copeiro do rei, ele era copeiro lá na Babilônia. E lá na Babilônia ele estava muito próximo do rei que dominava todo aquele império. Era um cargo de status, era um cargo talvez bem remunerado. Neemias estava muito bem lá na Babilônia. E aqui uma aplicação importante, e é sempre isso que a gente procura fazer quando a gente lê a palavra de Deus, é ler o texto, entender o texto e aplicar às nossas vidas. E uma aplicação importante aqui é que a postura de Neemias diante da miséria do seu povo e das notícias que ele recebeu não foi outra, senão de chorar diante de Deus, clamar a misericórdia de Deus e se colocar à disposição para trabalhar. Creio que diante da situação que nós estamos passando nos nossos dias, com a pandemia que nós estamos enfrentando, essa seria a posição mais adequada para nós. Orarmos a Deus, chorarmos diante de Deus em vista de tudo que está acontecendo, mas também nos colocarmos à disposição para fazer algo em relação à vida dos nossos próximos. A postura de Neemias foi a de se humilhar diante de Deus e de reconhecer que tudo aquilo era consequência de pecado. E essa é uma visão importante que a gente deveria ter diante disso que nós estamos passando. Talvez nesses dias de pandemia, um dos versos da Bíblia que mais foram citados, pelo menos foi um dos que eu mais vi, é 2 Crônicas 7,14, aquele verso que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, mais recentemente, nos últimos dias, o verso anterior, o verso 13, também tem sido muito citado. E esse verso 13 de 2 Crônicas 7 diz assim, Deus dizendo: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e veja você, nós estamos aqui no Paraná em plena crise hídrica, mas Deus continua dizendo: se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
Com certeza você ouviu falar dessa praga de gafanhotos da Argentina vindo para o Brasil. E mais, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Veja essa questão da pandemia, essa doença que contamina cada vez um número maior de pessoas e cada vez morre mais gente em relação a essa doença. E então Deus diz: se o meu povo, então eu. Se o meu povo fizer isso, então eu ouvirei dos céus e atenderei. Evidentemente, é possível que um descrente, alguém que não creia em Deus, ele olhe para tudo isso que estamos passando, tudo isso que está acontecendo, e ele diga que isso nada tem a ver com Deus. Talvez ele até ache uma boa argumentação para sustentar a sua ideia. Mas o que não deveria acontecer é que nós, que nos dizemos cristãos, que cremos em Deus, olhemos para tudo isso que está acontecendo e à luz de textos bíblicos como esses que eu acabei de citar, a gente afirmar que a mão de Deus não está por detrás disso. Isso é que é estranho. Esse texto de Neemias, o que ele mostra é uma necessidade total, urgente e imediata de buscarmos a Deus para nosso socorro e também de agirmos em prol daqueles que estão necessitando do nosso auxílio. No capítulo 2, e aqui no caso eu vou apenas citar, são 13 capítulos, nós vamos dar apenas uma passagem rápida sobre eles, para que você compreenda a ideia de cada um dos capítulos, mas eu queria estimular você, animar você a ler depois. Se você não conhece muito a respeito disso, assista a esse estudo e depois se anime, se disponha a ler, a meditar e aplicar sobre cada assunto que você vai ler no texto. No capítulo 2, Neemias narra o seu pedido ao rei. Ele ainda estava triste com as notícias que ele tinha recebido, mas já tinham se passado 3 ou 4 meses. E ele era copeiro, ele comparece perante o rei percebe que ele está triste, e ele diz para o rei, ele explica que a tristeza dele era por causa do povo dele, e não por causa do rei. Ele não era alguém que estava se levantando contra o rei. E aí o rei diz para ele assim: e o que você me pede? Então ele faz uma rápida oração diante de Deus, e ele explica e pede para o rei que o libere para ir até Jerusalém. Ele pede que o rei dê licença para ele ir para Jerusalém, ele pede que o rei autorize a que ele pegue madeira na floresta do rei para ajudar na reconstrução dos muros e das portas, e ele pede cartas para que ele possa fazer aquela viagem, passe por diversas nações e possa chegar em paz lá em Jerusalém. E ainda pede também um exército que pudesse ir junto com ele, uma guarda, que pudesse guardar a vida dele e tudo aquilo que ele está levando até Jerusalém. Veja como a boa mão de Deus age. Ele consegue o favor do rei. O rei concede esse privilégio para ele. E aí, quando você lê o capítulo 2, na sequência, você vê que quando ele chega em Jerusalém, ele não diz para ninguém por que ele foi para Jerusalém. Ele sai à noite sem ser visto, ele pega um cavalo e ele sai andando com um animal por toda a cidade de Jerusalém, vendo a realidade de todos aqueles escombros, tudo aquilo que havia acontecido, toda aquela destruição, para que ele tomasse conhecimento de tudo que era necessário fazer. Após isso, ele chama os magistrados, ele chama os nobres, ele chama os sacerdotes, ele chama os representantes do povo, para mostrar como que Deus já havia agido na vida dele lá na Babilônia, e a boa mão de Deus fez ele conseguir o favor do rei, moveu o coração do rei, para que essa obra da reconstrução dos muros se iniciasse e se completasse. O que acontece naquela hora é que o povo, quando escuta esse testemunho de Neemias, sabe que Deus agiu com poder. Deus deu um sinal para eles, Deus manifestou uma boa mão. E então eles se animam a começar a reconstrução de todos os muros. O detalhe é que, assim como nos dias de Esdras, alguns anos antes, aproximadamente 13 anos antes, alguns samaritanos zombaram do povo, zombaram da reconstrução de Jerusalém, e agora novamente esses samaritanos se levantam novamente contra essa obra de reconstrução dos muros. Uma lição importante desse texto para nós é de que, ouça,
Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele havia prometido a restauração da cidade de Jerusalém. Ele havia prometido que o povo voltaria, reconstruiria o templo e reconstruiria a cidade. Deus havia prometido essas coisas e isso estava de fato acontecendo. Mas veja que a responsabilidade humana anda juntinha com a soberania de Deus. Neemias confiou na promessa de Deus. Se você reparar a oração dele no capítulo 1, é justamente uma oração baseada em 2 Crônicas 7,14, um texto que foi apresentado na palavra de Deus quando da inauguração por Salomão do templo, da casa do Senhor. Ele se humilha diante de Deus, Neemias faz isso, confia e confiou sabendo que tudo depende de Deus, mas ao mesmo tempo, respeitando, digamos assim, a soberania de Deus, ele se coloca à disposição para trabalhar também. Ele se dispõe a reconstruir os muros, ele se dispõe a sair da sua cidade, ele deixa o conforto de onde ele estava, ele faz uma longa viagem, ele visita todos os escombros, ele chama todas as pessoas e os exorta a trabalhar. Ou seja, a nós pertence a execução dessas obras, a disposição para o trabalho, e a Deus pertence a bênção, para que com a sua boa mão ele faça esse trabalho prosperar. O capítulo 3, ele narra a estratégia de Neemias de envolver todo o povo na reconstrução dos muros. Isso é muito interessante. Ele narra a reconstrução, ali no capítulo 3, você vê que ele começa falando da porta das ovelhas, e aí ele vai relacionando quem trabalhou na porta das ovelhas, quem trabalhou do seu lado, quem trabalhou do seu lado, quem trabalhou do seu lado, e ele vai indo de forma que o texto termina de novo na porta das ovelhas. Ele relaciona todas as famílias, e o detalhe é que cada um deles era chamado para trabalhar como que à frente da sua casa. É mais ou menos assim, quem morava nessa região trabalhou aqui, quem morava nessa região trabalhou aqui, e você sabe o efeito que isso dá. Você está na frente da sua casa, você vai fazer o muro da melhor forma possível, porque aquilo está diretamente próximo e ligado à sua casa. Todo mundo precisa se envolver nessa obra, e ele fez exatamente isso. Se você olhar o texto, você vai ver que ele envolveu todas as famílias, uma do lado da outra. Isso incluiu governantes, isso incluiu magistrados. Quando você olha no texto, no capítulo 3, você vê instrumentistas, perfumistas, ouríveres, nobres, sacerdotes, sumo sacerdote, famílias inteiras, incluindo seus filhos e incluindo suas filhas também. Todo mundo se envolveu nessa obra. E note que ninguém é chamado para ser observador. Ninguém é chamado para ficar sentado dizendo, isso aqui está errado, quero que faça assim, ou assado. É claro que existia chefes ali, mas as pessoas não são chamadas nessa obra para ficar sem fazer nada, né? Apenas com um olhar crítico. Ninguém podia ficar sentado ali com privilégios, enquanto uma grande obra como esta, de segurança para toda a nação, estava sendo realizada. Bom, o que acontece no capítulo 4 é que começam a surgir alguns problemas, e dois primeiros problemas surgem. O primeiro era o cansaço do povo, porque de fato a obra era muito grande, a obra era muito pesada, porque tinha que se retirar todos os escombros, né? Dizem que é mais fácil você construir do que reconstruir, né? Você tem que tirar todas aquelas tranqueiras que de fato estão ali, para depois poder reconstruir algo bom também. E eles começaram a se abater com o cansaço. E você sabe como que é. Alguém se cansa, lembra que eles estavam trabalhando todos próximos? Um acaba contagiando um outro. Um acaba atrapalhando a emoção e o ânimo e a disposição do outro, né? O segundo problema era que os samaritanos, agora eles haviam se organizado para atacar os judeus, para guerrear contra eles. E como que Neemias ia lidar com tudo isso? O que ele fez foi o seguinte: ele animou o povo para trabalhar com ardor, com disposição, porque aquela obra não era para Neemias, aquela obra era para eles mesmo, era para todo o povo. Aquilo daria segurança para eles, para suas esposas, para os seus filhos e para suas filhas. E eu te pergunto, qual é o pai, qual é a mãe que não vai se empenhar muito mais para fazer o bem para os seus filhos? Com certeza todos eles se empenhariam por isso. Então veja a importância de que o povo compreenda o bem maior que está detrás de todas aquelas ações. De fato, reconstruir não é muito fácil,
Não era uma obra fácil, era muito pelo contrário, era algo realmente muito difícil. Mas o que Neemias fez foi exortá-los para verem o bem maior, olharem e analisarem tudo aquilo de benefício que eles teriam quando aquela obra fosse concluída. Agora, quanto aos seus inimigos, eles não tinham o que fazer. Eles simplesmente tinham que se preparar para a guerra. Eles deveriam se armar, eles deveriam montar guarda em pontos estratégicos, foi assim que ele fez. E talvez na citação mais clássica do livro de Neemias, eles trabalhavam na obra com uma das mãos segurando uma ferramenta de trabalho e a outra das mãos segurando uma arma para se defender dos seus inimigos. E Neemias diz para o povo assim: quanto a essa batalha, fiquem tranquilos, Deus, o Senhor, pelejará por nós. E eles deveriam fazer a parte deles, se prepararem, né? Mas Deus lhe daria bom êxito diante desses inimigos, e assim Deus agiu. Deus frustrou todos os planos dos inimigos, e sequer em um momento eles precisaram lançar mão das suas armas para poder guerrear com os seus inimigos. E assim é a obra de Deus, ainda nos dias de hoje. Repare como esses princípios se aplicam aos nossos dias, né? Por exemplo, em relação à salvação do homem, Deus salva o homem através do Evangelho de Cristo. E Cristo ordena que o Evangelho seja pregado pelos seus servos para todas as criaturas, para todas as pessoas. A obra salvadora, ela já foi realizada por Cristo, mas os seus servos devem anunciá-la a todas as nações. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, pregada pelos seus servos. Leia as cartas de Paulo e você vai ver que não foi nada fácil a pregação do Evangelho. Veja a vida dos apóstolos no Novo Testamento e veja se é fácil pregar o Evangelho. Olha a realidade de algumas nações que perseguem o Evangelho ainda nos dias de hoje. Veja se é fácil ser cristão nessas nações quando você compara com a nossa realidade. Hoje Deus não nos pede que nós peguemos em armas físicas, revólver, pistola ou alguma coisa assim, mas Deus nos pede que nós nos armemos de armas espirituais, porque elas são poderosas em Deus. Veja que nesse exemplo, reconstruir os muros era uma atribuição deles, assim como pregar e viver o Evangelho é uma atribuição nossa. Converter os corações é uma obra de Deus, pelo seu poder. E a promessa de Cristo é a de que os seus inimigos não prevalecerão contra a igreja. Essa é a relação que eu faço quando você analisa a reconstrução dos muros e o trabalho de guerra contra os seus inimigos. É assim: pregue o Evangelho. Deus, próprio Cristo, é que vai estar conosco com o seu poder, nos guardando para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. A obra da igreja é pregar e viver o Evangelho. A conversão é uma obra do Espírito Santo. Essa é uma obra de Deus. Cabe a Deus dar proteção, cabe a Deus falar ao seu coração, inclinar o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Ok, no capítulo 5, mais alguns problemas. A miséria, a escassez, a falta de alimento, a fome, a impossibilidade de trabalho e a perda de bens de muitos judeus. Esse era um problema muito sério. A miséria era muito grande naquela época. Só que existiam aqueles que possuíam mais recursos, os chamados magistrados e os nobres. E o que estava acontecendo é que esses magistrados, esses nobres, esses que tinham mais recursos, vendo a miséria do seu povo, começaram a comprar suas casas, começaram a comprar suas propriedades, compraram suas vinhas, compraram seus olivais, e agora estavam começando a receber os seus filhos como escravos, tudo para pagar empréstimos para comprar comida, para comprar alimento. Eles estavam explorando a miséria do povo, e isso se chama usura. Esse é um pecado condenado por Deus, seja naquela época, seja em qualquer época. Aqueles que tinham deixado de ser escravos na Babilônia, agora estavam sendo escravos dos seus próprios irmãos de sangue. Quando eles reiniciaram a construção dos muros, todos os judeus, grandes e pequenos, lembra aquela lista de todo mundo que estava participando, todas as famílias, eles trabalhavam naquela obra buscando o bem de todos. Idosos e jovens trabalhavam com ardor, enfrentando o inimigo e realizando uma grande obra de reconstrução. Quem olhava a obra via um homem só.
viam um só coração, uma só alma unida por Deus. Mas alguns, apesar de irmãos, eram escravos dos outros. Alguns tinham vinhas para trabalhar, olivais, mas outros eram escravos e seriam assim para o resto da vida deles. Essa reclamação chegou até os ouvidos de Neemias. Ele parou, ele pensou, ele imaginou o que fazer, então ele chamou os nobres, chamou os magistrados e disse para eles: sois usurários, cada um de vós com o seu irmão. Usura, para quem não sabe, é uma atitude de agiotagem, empréstimo com juros, muitas vezes de forma abusiva. E eu não sei se você sabe, mas isso lá em Êxodo, capítulo 22, 25, Deus havia dado várias leis para eles, e uma das leis civis proibia a usura. Diz assim, Êxodo 22, 25, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Quer emprestar? Está precisando? Empreste, não vire as costas, mas empreste para o meu povo, para os pobres que estão necessitados, sem juros. O que havia acontecido naqueles anos passados é que, à medida que a miséria do povo aumentava, eles recorriam a empréstimos. E cada vez, engolidos pelos juros e pelas dívidas, iam vendendo suas casas, propriedades, perderam tudo e agora estavam perdendo até os seus filhos. E numa das reclamações bastante emocionantes que fazem para Neemias, as famílias chegam para Neemias e dizem assim: Neemias, os nossos filhos são tão bons quanto os filhos deles, os filhos dos magistrados e dos nobres, e eles são escravos. Neemias, após acusá-los de usura, a esses nobres e magistrados, ele convoca uma reunião com todo o povo e ele exorta esses magistrados a devolverem todas as coisas. E veja como é que é a misericórdia de Deus. Deus move o coração desses homens. Eles entregam todas as coisas, tudo aquilo que eles haviam pego, as terras, as casas, as vinhas, os olivais, o dinheiro, os filhos, entrega todas essas coisas e devolve para todos aqueles seus irmãos. Você consegue imaginar o impacto positivo que isso teve para toda a nação? E é importante explicar que Israel tinha uma lei civil, dada por Deus para que não houvesse pobreza entre o povo. Até porque eles haviam recebido a terra de graça de Deus. E Deus exigia esse comportamento deles para que se tornasse uma nação próspera. Eu fico imaginando a aplicação disto para nós nos nossos dias, né? Como é que será que isso se aplica ainda hoje? Eu fiquei pensando sobre esses dias de crise que nós estamos vendo, passando. Tem empresas quebrando, empresas fechando, pessoas sem emprego, recorrendo aos mais diversos recursos. E às vezes, enquanto isso está acontecendo, tem gente que tem recursos, esperando a situação piorar para os outros, para comprar os seus bens ainda mais baratos. Às vezes nós corremos risco de ver algumas empresas ameaçando fechar e a gente pensa assim, opa, vai sair uma promoção porque ele vai fechar. Nós não poderíamos agir dessa forma. O que será que Deus pensa das nossas atitudes diante disso? E outras, nós poderíamos falar aqui também do uso abusivo do dinheiro público, aplicado a essas pandemias, com tantas denúncias de fraudes. É só pela misericórdia de Deus mesmo. Mas graças a Deus já tem surgido alguns alertas para que nós incentivemos a economia, o comércio local, que olhemos para a realidade do nosso próximo, auxiliemos cada um deles, né, durante esse período difícil, que infelizmente ainda pode piorar. E eu acho que nós precisamos estar sempre alertas e sensíveis à necessidade do nosso próximo. No final do capítulo 5, Neemias dá ainda uma demonstração de como ele agiu durante um período longo, 12 anos. Porque Neemias passou a ser, depois de uma época, como governador dali de Judá. E ele tinha alguns privilégios como governador. Ele tinha uma porção que ele poderia exigir do povo como governador. Mas durante o período que ele foi governador, ele não exigiu como se fossem impostos voltados para ele, porque ele via a miséria do povo. E ele relata que durante esse período ele recebia visitas, pessoas que moravam nas outras cidades, que vinham trabalhar na obra e eram hospedados por ele. Ele matava animais, ele dava alimento, ele dava bebida, e ele nunca assim usou esse dinheiro, mesmo assim. E não foi durante uma semana, nem um mês, nem um ano, foram durante 12 anos que ele agiu dessa forma. Porque ele via a miséria.
quando uma situação de miséria se instala no nosso país, na nossa nação, não se resolve assim num piscar de olhos. Não é a mudança de um presidente para outro, de um governo para o outro, de um sistema para o outro que vai resolver todos os nossos problemas. Nós sabemos quanto tempo demora para tudo isso. E ele sempre agiu, Neemias sempre agiu com muita misericórdia durante todo esse período. E ele termina essa parte dizendo assim: Senhor, lembra-te de mim de como eu agi. Isso não é arrogância, isso não é hipocrisia. É você chegar diante de Deus e clamar misericórdia, sabendo que você fez o que estava ao seu alcance para ser obediente ao ensinamento do Senhor. Mas o capítulo 6 fala de uma nova conspiração dos samaritanos dessa vez diretamente contra Neemias. Eles inventaram acusações contra Neemias e eles tentaram induzir Neemias que pecasse entrando no templo. Ele não podia entrar no templo. E eles queriam acusar Neemias de um pecado contra o seu próprio Deus e anunciar isso diante do povo para desacreditar a Neemias. Mas Deus deu muita sabedoria a Neemias e ele não caiu e todos esses planos foram frustrados. Essa foi a última tentativa externa dos inimigos do povo, dos inimigos de Neemias. E Neemias superou todas essas investidas porque ele manteve foco naquilo que Deus o havia levantado para fazer, obediência aos mandamentos de Deus, e aqui incentivando a que o povo também fosse obediente aos mandamentos de Deus, e ele não descumpriu nada. Por isso ele foi bem sucedido contra essas investidas dos seus inimigos. E novamente uma aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas é que não importa a situação que nós estamos passando, a obediência a Deus, ela deve ser mantida, seja na fartura, seja na miséria, seja na alegria, seja na dor, seja na paz, seja na guerra. Deus não muda nos seus princípios de santidade. Uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, acho que se aplica bem nesse momento, quando ele diz assim: mesmo quando você for atacado, quando acusarem você, ainda que seja injustamente, se levantarem contra você, ele diz assim: cuide do seu caráter, e Deus cuidará da sua honra. Cuide da sua atitude. Você não precisa correr para as redes sociais para se defender ou qualquer coisa. Não se preocupe com isso. Cuide de fazer o que é correto e o que é certo, e Deus vai cuidar da sua honra. Humilhe-se diante de Deus e Ele no devido tempo vai te exaltar. Honre a Deus com sua vida, com suas ações, com os seus bens. No momento certo Deus vai honrar você também. E mesmo durante ataques contra a sua honra, mantenha-se obediente ao mandamento de Cristo, inclusive orando por aqueles que nos perseguem. Mas enfim, a reconstrução dos muros foi concluída. O verso 15 do capítulo 6 narra que a obra foi concluída em apenas 52 dias, né? Às vezes uma pequena reforma da nossa casa demora o dobro de todo esse tempo, né? Agora tente imaginar a reconstrução de uma cidade. E os muros não foram reconstruídos assim, começando aqui até chegar aqui. Eles surgiram de todo. Lembra daquela distribuição? Todos foram erguendo e todo o muro ficou concluído em 52 dias. Mesmo a despeito de todas as adversidades que eles enfrentaram, né? Somente a boa mão de Deus pode fazer isso. Uma obra desse tamanho, ser concluída em tão pouco tempo, mesmo diante de todas aquelas adversidades que nós já falamos aqui. Nós vamos passar para o capítulo 8 e ver que Esdras volta a ser citado nesse período. Esdras, como eu já disse, ele veio para Jerusalém 13 anos antes de Neemias. Ele ainda estava lá. Esdras, lembre-se, ele era um escriba, um escrivão, ele era versado na lei de Moisés, ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor para todo Israel, os seus estatutos e os seus juízos. A lei do Senhor foi lida, a lei do Senhor foi explicada para todo o povo, e novamente existe uma ação poderosa de Deus no meio do seu povo, porque eles choravam diante do Senhor. Deus moveu o coração deles quando eles escutavam aquela palavra. Precisou chegar ao ponto de Esdras e Neemias
dizerem para eles que eles parassem de chorar. Eles não precisavam chorar, mas eles podiam ir para suas casas, comer carnes gordas, beber bebidas doces, enviar porções para aqueles que nada tinham, porque aquele dia era consagrado ao Senhor. E Neemias diz uma frase importantíssima, muito conhecida no meio cristão: a alegria do Senhor é a vossa força, não se entristeçam, a alegria do Senhor é a vossa força. Deus havia manifestado o seu favor para todo o povo, as profecias estavam se cumprindo, Deus os havia restabelecido na terra e agora havia dado para eles a segurança dos muros de Jerusalém. Aquele era um dia de celebração ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E novamente, uma aplicação para os nossos dias é de que Deus restaura a nossa vida, restaura a nossa dignidade, nos dá o pão de cada dia, nos dá o que vestir, Ele cuida de nós. Mas isto sempre vem acompanhado da sua palavra e do seu ensinamento. Mais do que curar as nossas enfermidades, e Ele faz isso segundo a sua vontade, a maior obra de Deus nas nossas vidas é a salvação das nossas almas por intermédio de Cristo. Nas cartas de Paulo nós aprendemos que o que acontece é como se fosse uma sequência invertida daquilo que você pode ver no texto. Paulo diz que Deus fez o mais difícil por nós, enviando o seu Filho para morrer pelos pecados daqueles que vierem a crer no seu santo nome. E se Deus já nos deu Cristo, certamente Ele nos dará as outras coisas. E você pode entender com isto também o sustento de cada dia. Não foi assim que Jesus falou no Sermão da Montanha? Deus cuida de vocês, confiem, busquem ao Senhor em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui o que aconteceu na reconstrução é que primeiro Deus deu a segurança para eles, depois deu a sua palavra. E moveu o coração deles a crerem em Deus, a conhecerem mais de Deus, a ouvirem a palavra de Deus e tremerem, se alegrarem diante do Senhor. Deus fez conosco assim. Primeiro Ele nos mandou Cristo, a parte mais difícil da nossa salvação, que é o próprio Deus tomar a forma humana e morrer pelos nossos pecados. E Paulo vai dizer isso: se Deus já nos deu Cristo, nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Deus cuida de nós. Já estamos quase terminando. O capítulo 9 narra uma oração de confissão de pecados e mostra que sempre devemos lembrar quem nós somos e também devemos nos lembrar da grande misericórdia de Deus para conosco. Deixamos de ser escravos do pecado para ser servos do Senhor. O capítulo 10 narra que o povo fez uma aliança para cumprir os mandamentos do Senhor. E no capítulo 12, Neemias narra que o sacerdócio levítico é restabelecido, inclusive com sustento para eles. Os muros de Jerusalém são consagrados ao Senhor e uma grande festa ocorre em Jerusalém, podendo ser ouvida de longe. De novo aqui o Salmo 126. Jerusalém estava com seus muros fechados, suas portas cercadas, o povo ali dentro festejando, consagrando os muros. Se você ler o texto, eles cantavam e louvavam ao Senhor e as pessoas de fora, podiam ouvir de longe. Aquilo que o próprio Salmo 126 vai dizer assim: então entre as nações se diz, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque 140 anos antes, eles haviam sido levados escravos para a Babilônia, e ninguém poderia dizer e afirmar que eles um dia voltariam e seriam restabelecidos, a não ser se fosse a mão de um Deus poderoso que tem o controle de tudo nas suas mãos. Encerrando, o capítulo 13 é o último capítulo do livro de Neemias, e aí acontece algo bem interessante. Lembra que ele pediu para o rei? Ele veio lá por um determinado período realizar aquela obra, agora ele volta lá para a Babilônia como quem vai prestar contas para o rei. Mas nesse período que ele ficou afastado, aconteceu um fato muito curioso. Tobias, que era um dos samaritanos que perseguiu toda essa obra, perseguiu Neemias, perseguiu todo o povo, estimulou a guerra contra os judeus,
Tobias havia se aparentado com alguns judeus. Sabe quando você dá a sua filha em casamento, recebe um filho em casamento, e daí você faz vínculos com magistrados, com nobres e com sacerdotes. E Tobias conseguiu, acredite você, um quartinho que era usado para uma finalidade lá no templo, na casa do Senhor, no pátio da casa de Deus. Ele conseguiu um quartinho para ficar ali. Quando Neemias volta daquela viagem, ele fica sabendo que Tobias está ali na casa do Senhor, no pátio da casa do Senhor, num quarto. Não teve dúvida, enxotou, colocou para fora, lançou todas as suas coisas fora e colocou naquele quarto aquilo que deveria estar lá. E aqui existe uma aplicação tão prática para as nossas vidas, porque assim, depois que Deus restaura a sua vida, a minha e a sua vida, com a sua palavra, com a palavra de Deus, nós devemos sempre sondar todos os cantinhos do nosso coração, para ver se não há inimigos ali instalados, né? Às vezes pode parecer algo tão pequeno e inofensivo, mas que contamina todo o nosso corpo. Veja que Tobias quis estar, não em Jerusalém, não só em Jerusalém, ele quis estar lá na casa de Deus, na área espiritual do povo, né? E assim é o inimigo das nossas almas. Ele quer estar na sua área de adoração a Deus. Sempre que você for ter momentos de comunhão com o Senhor, como leitura da sua palavra, meditação e oração, repare o tanto de dificuldade que surge. Repare quantas coisas complicadas acontecem bem no momento que você resolve orar. Um dos pregadores mais famosos aí do meio cristão da atualidade, John Piper, ele fala sobre a dificuldade que ele enfrenta muitas vezes para orar. E ele fala assim, não é preguiça, não é ociosidade, às vezes são coisas lícitas, como por exemplo, responder um e-mail de uma pessoa que está perguntando algo tão importante, às vezes uma rede social que você tem nos dias de hoje, o WhatsApp, a pessoa perguntou algo aqui, é muito importante, eu vou parar para responder, e parece que ele diz assim que essas coisas todas parece que surgem na hora que ele resolve, vou orar, vou buscar a presença de Deus. Então, às vezes, nós precisamos ter muito cuidado mesmo, porque mesmo coisas lícitas tentam tomar o nosso tempo, e às vezes estão ali alojadas no nosso coração. Na verdade, a gente precisa fazer uma faxina diariamente. Você faz uma faxina hoje, olha quais são as dificuldades do seu coração, você olha tudo aquilo que está ofendendo a Deus e tenta retirar, mas amanhã você tem que ir lá olhar de novo, se já outra coisa não foi instalada. E faxina é assim, né? Eu faço uma brincadeira com a minha esposa, eu trabalho numa outra cidade, e lá durante a semana eu tenho lá uma kitnet, e eu brinco com ela assim, eu não sei, lá a minha kitnet suja bastante, aqui eu olho, a casa está sempre limpa, parece que não suja nunca, né? Ela fala, não suja nunca, né? Eu que não faço a faxina aqui toda a semana, para você ver se não fica desse jeito, né? Então é uma brincadeira, mas se você não fizer uma faxina no seu coração constantemente, o inimigo vai se alojar. E às vezes, se você fizer isso hoje, amanhã tem que fazer de novo. Tem que de novo, pedindo igual o Salmo 139, quando o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. A conclusão, assim a gente conclui mais um livro bíblico sobre a história da ação de Deus na restauração do seu povo, e eu queria aqui deixar um estímulo, mais uma vez para você que leia o livro de Neemias. Talvez você já conheça a história, mas se você não conhecia, aqui a gente deu basicamente uma visão panorâmica do livro. Isso talvez te auxilie você a amar a sua Bíblia, a ter disposição para ler. Você conhece agora o contexto histórico, você sabe mais ou menos, ainda que por cima, o que foi que aconteceu. É muito prático agora você ler e procurar entender e compreender o que efetivamente aconteceu. E aí você pode, talvez, conseguir aplicar e tirar outras aplicações, além dessas que foram citadas para as nossas vidas. Mas eu gostaria de lembrar alguns princípios que nós já citamos aqui. E o primeiro deles é assim, quando você souber de notícias tristes a respeito de alguém, compadeça-se e coloque-se à disposição para ajudar. Claro, ore diante de Deus, peça o favor de Deus, mas haja. Faça alguma coisa, se disponha a ajudar o seu próximo. Um segundo princípio
é que você deve trabalhar na restauração espiritual da sua vida e na vida das pessoas, dos seus familiares ou dos seus amigos também. Os muros de Jerusalém representam mais do que uma reconstrução da dignidade humana e da proteção. Eles nos dão uma noção de que precisamos fazer algo material pelos outros. Às vezes, antes de nós falarmos espiritualmente para alguém, às vezes a gente precisa matar a fome. Às vezes a gente precisa dar a roupa para vestir, às vezes a gente precisa retornar a dignidade da pessoa também. E isso tudo sem exploração, sem usura, como o texto aponta. Um terceiro princípio é que a reconstrução física dos muros de Jerusalém dá muito trabalho, a gente sabe disso, mas a reconstrução espiritual é essa que vai dar solidez permanente a essa construção. Veja que muitas vezes ensinar a palavra de Deus não é tão difícil quanto exortar a obediência da palavra de Deus. Você pode conhecer a palavra, pesquisar, ler, ensinar, como eu estou fazendo aqui, mas eu sei da responsabilidade que pesa sobre mim e que pesa sobre você, de ser exortado a obedecer a palavra de Deus. Deus não se agrada de ouvintes negligentes. Deus se agrada de operosos praticantes, como diz a epístola de Tiago, lá no Novo Testamento. O que será que nos impede de sermos obedientes à palavra de Deus? E um quarto e último princípio, Lembre-se sempre de que a vida espiritual tem que ser cultivada todos os dias. Nós precisamos andar no Espírito Santo. E essa é uma parte muito importante, porque quem derramou o Espírito Santo foi o próprio Senhor Jesus. E Ele derramou sobre nós para que tivéssemos poder, para sermos suas testemunhas. E o Espírito Santo, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o Espírito Santo como sendo um selo de Deus em nós, como sendo um penhor, uma garantia de que o Senhor voltará. E se nós andarmos no Espírito Santo, nós jamais iremos satisfazer a nossa carne que é pecaminosa e que ofende a Deus. E se nós de fato andarmos no Espírito, usufruirmos desse poder de Deus nas nossas vidas, que nós não o entristeçamos e andemos no Espírito, então nós iremos produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Mas essas coisas somente vão aparecer nas nossas vidas se nós andarmos no Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vou orar para encerrar esse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Aplique, a Deus, nos nossos corações. Que cada um de nós sejamos estimulados a ler a Sua Palavra, encontrar momentos e sermos, ó Deus, prudentes, sermos, ó Deus, persistentes em momentos de leitura da Tua Palavra, meditação e oração. E diante de tudo aquilo que estamos passando, Pai, move os nossos corações, para que façamos aquilo que precisa ser feito, que venhamos agir segundo a Tua vontade. É o que te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe.